Devocional hoje em Josué capítulo 2. Em Josué capítulo 2 a gente vê que Josué manda 2 espiões à terra de Jericó. E chegando lá, eles vão à casa de Raabe, uma prostituta, e eles dormem, né? Eles se escondem lá. Só que o rei de Jericó, ele fica sabendo, ele manda soldados à casa de Raabe. Raabe avisa aos soldados que eles estiveram ali sim, mas que não estavam mais na casa dela, e esconde eles no telhado. A gente pode ver isso no versículo 4, que diz assim: porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Ela manda os soldados ir, para poder ir atrás deles depressa, porque certamente os alcançariam. Mas Raabe tinha os escondido no telhado. Então ela chega aos homens, aos espias, e fala com eles assim. Versículo 9. E disse aos homens: bem sei o que o Senhor vos deu, que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que o fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é um Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fazeis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Aqui Raabe confessa com a boca dela que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Fala dos sinais que Deus tinha dado às terras, de Seom e de Og para o povo de Israel. Fala também a respeito do Mar Vermelho que secou diante do povo de Israel. E essa notícia se espalhou e todos conheceram Deus a partir desse acontecimento do Mar Vermelho. Os povos ouviram falar sobre Deus. Então ela crê em Deus, ela sabe que a terra seria, porque o povo de Israel tinha levantado pavor, a terra seria tomada pelo povo de Israel. Então ela pede: agir de beneficência comigo e a casa do meu pai, assim como eu agi de beneficência com a vida de vocês. Assim como eu os escondi, assim que eu livrei-os, de serem presos e mortos. Agir com beneficência com a minha casa. Então os espiões prometem cumprir a promessa se ela não denunciá-los, ao rei. Versículo 15. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Ela deu orientação, ajudou-os a fugir, porque a casa dela era sobre o monte, sobre o muro de Jericó. Ela ajuda eles a fugir. E aí ela fala ainda a orientação de ficarem 3 dias escondidos no monte. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. Aqui os espias falam com ela: olha, nós seremos livres desse juramento que nos fizeste jurar, se não botar esse fio, esse fio de lã, cordão de fio de escarlata, esse fio de escarlata na janela que nos fizeste descer. Porque o fio
de escarlata, o cordão de fio de escarlata era o sinal de que ali era a casa de Raabe, ali era a casa daquela que guardou os espias, ali era a casa daquela que reconhecia que o Deus de Israel era Deus e que, portanto, ela também cria nesse Deus. Ali, aquele fio, né, aquele cordão de fio escarlata. Semelhantemente, no Egito, quando o Senhor, na 10ª praga, quando todo primogênito morreria, o Senhor fala que colocasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, para que o espírito de morte não entrasse na casa e tomasse o primogênito daquela casa, que toda casa que não tivesse no umbral da porta o sangue do cordeiro, o espírito de morte entraria e tragaria a vida do primogênito. Semelhantemente, assim também é conosco. Se não temos o sangue de Jesus, né, sobre nossas vidas, se não temos Jesus, a fé em Cristo Jesus e o sangue dele que nos lava, nos purifica da nossa iniquidade, do nosso pecado, nós também, se não tivermos esse sangue, seremos mortos. Mas se tivermos esse sinal em nossas vidas, quando vier o juízo de Deus sobre a terra, nós não morreremos. Jesus Cristo é a nossa arca, Jesus Cristo é o sinal, assim como o sangue do cordeiro nos umbrais da porta no Egito, assim como esse cordão de fio de escarlata na janela de Raabe, que salva ela e a casa dela. No Egito, a orientação é que entrassem para casa e não saíssem de casa, né? Que estavam com o sangue do cordeiro. Aqui a orientação era a mesma, que sua família entre para casa e nenhum saia de casa, porque se sair de casa, versículo 19, será pois que qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Qualquer que sair de dentro da tua casa morrerá e o sangue dessa pessoa não estará sobre nós, não será a nossa culpa. É uma orientação clara. Nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. É o sangue de Jesus. Jesus é quem nos traz a salvação, é que nos livra do juízo, o juízo que virá sobre a terra. Na Bíblia toda, em nenhuma outra pessoa, profeta, ou o que quer que seja, tenha falado mais do inferno, como Jesus falou. Jesus fala muito claramente sobre o inferno, porque ele é a porta, ele é o caminho da salvação, é ele que nos livrará do inferno e da morte, é ele que nos livrará da ira, do cálice da ira, porque o cálice da ira de Deus, Jesus levou sobre ele, Jesus bebeu desse cálice, para que aqueles que estão em Cristo Jesus não tenham culpa, não sejam julgados, mas são lavados e remidos. Precisamos permanecer em Jesus, não sair de Jesus. Assim como eles permaneceram dentro de casa, aqui, no caso de Raabe, uma prostituta, uma pecadora, todos nós somos pecadores, né? Aqui o Senhor redimiu, lavou ela. Nós somos redimidos, lavados no sangue de Jesus. Não temos culpa quando permanecemos em Jesus, quando buscamos andar com Jesus, em santidade com Jesus. E assim foi com Raabe. Os espias voltaram para Josué, falaram que certamente a terra foi dada a eles porque o povo temia. Eles entraram naquela casa, Raabe, família de Raabe, foram salvas, não morreram. E eles tomaram Jericó. Aleluia, o Senhor é que nos salva, que possamos permanecer em Cristo Jesus. Permanecei em Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele não ensinaria acerca do céu e do inferno. Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar a vida. Ele nos deu a vida por meio da vida dEle. Por meio da vida dEle, de se entregar por amor de nós, nós temos vida com Ele. Permanecei nele, assim como Raabe permaneceu em casa, assim como no Egito, o povo de Israel permaneceu dentro de casa. Permanecei em Cristo Jesus, até
que o Senhor venha, até que Ele volte, até que essa terra seja julgada e condenada. Permanecer em Cristo, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui mais um dia. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui novamente com mais uma mensagem da parte de Deus. Tchau!